Bom dia, Di. Bom dia a todos. Aí fica mais fácil de saber. Entendeu? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma formação continuada em ATPC não presencial na sala de português e inglês. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, precisamos adotar alguns procedimentos que são essenciais. Peço a vocês que desabilitem os microfones, isso evita os ruídos e interferências durante a apresentação. Também desabilite a câmera, pois esse procedimento contribui com a melhoria da apresentação dos nossos slides. Se caso perceber que a reunião está travada ou o formador está falando de um slide e você vem do outro, aguarde um tempinho. E se não resolver, peço que saia da reunião e volte novamente. Normalmente, esse procedimento resolve o problema da sua conexão. Se você quiser fazer alguma interação, fazendo uso da palavra, poderá utilizar o recurso ou escrever no chat. Sendo assim, poderá abrir e desabilitar seu microfone. Os materiais dessa formação já estão disponíveis através do link colocado nos grupos de WhatsApp e também no chat. Essa formação está sendo gravada. Mais uma vez, um bom dia de trabalho a todos. Passo a palavra o nosso PCNP Edivaldo para que ele faça a leitura dos objetivos que vamos trabalhar na formação de hoje. Joia. Então, mais um bom dia, né, a todos nós que estamos, né, nesse momento de formação imprescindível para a nossa prática pedagógica. Então, de ATPC hoje continua tendo como objetivo a garantia do espaço de formação, que a gente saiba valorizar esse momento. A nossa, em língua inglesa, nós vamos apresentar a situação de aprendizagem do 9º ano do 4º bimestre, Activity 9, o caderno do aluno do Currículo Paulista de Língua Inglesa. Então, lá nós temos o experimento novamente, né, Mirella? Para que o aluno possa produzir e depois estabelecer relações com as disciplinas relacionadas, principalmente as de ciências da natureza, a de matemática, porque os conhecimentos ali postos possibilitam a interdisciplinaridade. Então, nós temos que ir além daquilo que o material propicia, considerando o aluno, as capacidades que ele tem. Nós vamos construir conjuntamente uma rubrica a partir da situação de aprendizagem apresentada, de forma colaborativa. Então, nós precisamos da contribuição de vocês. Por quê? Porque a rubrica é um processo de construção colaborativa. É aquilo, eu sou avaliado e o meu aluno também. Nós vamos realizar a leitura de uma situação-problema e refletir sobre os pensamentos da rubrica no processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos refletir sobre a necessidade dos bons usos da avaliação para promover a intervenção no processo de ensino e aprendizagem. Refletir sobre as sequências de atividades, aprender sempre no processo do percurso argumentativo. Nós vamos conhecer muito superficialmente e com as avaliações e práticas reflexivas. Também o pensamento de alguns estudiosos sobre a importância das boas perguntas no processo de ensino-aprendizagem, né? Polia e Aire, né? Também já trabalhado em ciências da natureza e em matemática. E eu acredito que é um material que possa ser retomado nas formações na escola para que o nosso entendimento no processo de ensino-aprendizagem seja melhor compreendido e entendido. Conhecer as possibilidades de desenvolver práticas de ensino de linguagens, contemplando os eixos da leitura e oralidade, né? Que a gente vem trabalhando isso, né? Visando sempre o método de melhoria de resultados, mas não para dar resultados lá, mas
o método de trabalho que nós utilizamos para melhorar os resultados dos nossos alunos. Potencializar o trabalho de áreas do conhecimento. Então, quando a gente repertoria, nós precisamos do nosso colega, do trabalho em área, do trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, para que eu possa potencializar essa competência dos meus alunos nos diferentes gêneros, né? Nas diferentes linguagens. Essas competências, essas habilidades para ler, produzir, né? Então, isso também visando a melhoria de resultados da aprendizagem do nosso aluno, tá bem? Então, é o nosso objetivo hoje, e juntos nós vamos atingir. Aí a Mirella vai fazer a sensibilização, né? Nossa, que orgulho! A Maria acertou uma resposta finalmente. Nossa, que decepção! O João sempre tira nota máxima e hoje errou uma. Meu Deus. O que a gente pode fazer, hein, Mirella? Como é que nós vamos trabalhar com esses alunos? Eu não sei. Eu estou orgulhosa. A Maria acertou pelo menos uma, finalmente. Eu preciso repensar minha prática. O João é um bom aluno, mas o que será que eu estou ofertando a ele, hein? E você também, né, Maria? O que a Maria acertou e por que ela acertou? Como é que está o processo de desenvolvimento da aprendizagem da Maria e do João? Será que nós estamos exigindo aquilo que está no alcance dessas crianças? É o verdade. Que a gente deve propor? Eu não tinha pensado nisso e agora que você me falou, é verdade. Por que finalmente ela acertou? Né? O que aconteceu? Eu tive o maior orgulho, ufa, né? Mas por quê? Qual que é a razão disso? Onde está a causa desse acerto, né? Agora, o seu foi uma decepção. Olha só. Eu acho que a gente tem que pensar, repensar, né, sobre a nossa prática, que deve ser uma constante de ação, reflexão e ação, como a gente vai ver hoje lá na frente. Será que os nossos colegas podem contribuir conosco via chat sobre? Isso aí, vamos perguntar para eles? Então, qual a relação pode ser identificada na charge que vocês acabaram de ver? E os pontos de vista sobre o mesmo enfoque, né, que estamos atribuindo à avaliação. O que vocês acham? Pedimos a ajuda e a colaboração de vocês, tanto no chat quanto no pedido de palavra. Fiquem à vontade. Precisamos muito da ajuda de vocês. Estamos num impasse. Eu tive uma surpresa. O Edivaldo teve uma decepção. Mas o que aconteceu? O porquê? A Maria acertou pelo menos uma, finalmente. Fiquei orgulhosa. Mas o que aconteceu? E o Edivaldo falou que o aluninho dele ele teve uma decepção. Hoje ele errou uma. Ele nunca havia errado nenhuma. Sabe, Mirella, a decepção é minha. Eu, às vezes, espero de uma pessoa algo que ela não possa realizar. Eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. Eu ofereci algo que o João não conseguia conseguia resolver. Então, eu é que fico decepcionado comigo mesmo, com a minha prática, e não com aquele resultado que o menino apresentou a mim. Fazendo essa autoavaliação, né, sobre a nossa prática, sobre o nosso trabalho, também faço uma análise daquilo que eu propus para Maria. Talvez ficou claro, né, agora a comanda para ela, né, ficou óbvio, né, por isso que ela acertou, né. Certamente você ofereceu algo que estava ao alcance dela, possibilitando, então, o avanço em ocasiões futuras.
E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês concordam conosco ou discordam? Podem falar, desabilitem o microfone e podem falar. Precisamos muito da ajuda de vocês. Tem alguma participação no chat? Tem! O Fábio coloca assim, criamos expectativas com a nota, deixando para segundo plano a aprendizagem. As estratégias deverão ser diferentes. Enfim, cada aluno tem a sua realidade para aprender. Ótimo, Fábio, obrigada. Me ajudou muito a refletir sobre a minha prática. A Devânia fala, bom dia. Replanejar e adequar para assegurar o desenvolvimento das habilidades. Levar em conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida. Isso. Olha só, Edivaldo, que bacana. O Giovanni também, Mirella. Olha lá. Bom dia. Acredito que independente né, do resultado, a nossa prática tem que ser repensada sempre. É isso aí, Giovanni. É verdade. Devemos refletir, nos autoavaliar, pensar, né, o que deu errado nesse percurso, nesses caminhos, aquilo que eu ao meu aluno, não apontar, somente apontar culpados, e sim ver as soluções, né, buscar soluções, né, para resolver o problema. Será que o problema está comigo, só comigo? Será que o problema está com o aluno, ou é um conjunto? Mas se há problemas, o que fazer para resolver esses problemas? Vamos achar os caminhos, vamos achar as soluções, não ficar só apontando, né? Não ficar só levantando hipótese e fazendo julgamentos, e sim achar soluções para resoluções desses problemas. Assim, haverá maior enfoque no resultado e também para o entendimento dos nossos alunos. É muito interessante, né? Então, a gente se identifica naquilo que está posto ali, né? E isso serve, né, para a nossa reflexão mesmo, né? O ato de refletir, né? Sobre aquilo que a gente faz e considerar aquele com quem nós trabalhamos, né? E levamos um objeto de conhecimento que ele precisa ampliar ou conhecer, né? Isso. E chama atenção aqui na sistematização, né, algumas palavrinhas nas nossas nuvens. Eu sei que existem inúmeras, né, palavras-chave, né, que vá desvendar toda essa situação. Então, que podemos pensar, podemos analisar e pensar nas habilidades, aquilo que eu estou propondo, né, o enfoque, eu estou atribuindo conceitos e os critérios estão claros, né, para o meu aluno e os meus descritores, né? Será que ele entendeu? E os objetivos? Qual a intencionalidade da minha situação de aprendizagem ou daquilo que eu propus para ele desenvolver? A metodologia, o passo a passo da metodologia, né, está clara ou está confusa? Né? De que forma que eu ofereci esse conhecimento? E com relação àquilo que é do feedback e tudo mais, com as minhas atitudes e as atitudes que eu tenho que levar em consideração ao aluno, né? Aquilo que ele tentou fazer, né? As suas atitudes, né? O seu empenho, o seu desenvolvimento. Então, tudo isso a gente tem que pensar e levar em consideração, né, Jim? Isso, no processo avaliativo, no processo de construção do instrumento avaliativo, né? Nós temos que pensar nisso tudo, isso, né? Porque, caso contrário, nós podemos ter surpresas como eu tive lá com o meu aluno, né? Exatamente. E assim, o que é? Eu estou respeitando, eu estou elaborando um instrumento de avaliação dentro de uma situação de aprendizagem, de uma sequência didática, o que é que eu viso, né? Então, isso tem que ficar bem claro para que eu possa desenvolver o conhecimento, a aprendizagem do nosso aluno. Então, para isso, a gente tem materiais que direcionam isso. Então, a gente acreditar nesses materiais e acreditar nessa metodologia de ensino proposta pela Secretaria de Educação, interacionista, né? Sócio-interacionista.
Porque nós aprendemos com o aluno aprende conosco, nós aprendemos no grupo escola, com a vida e assim por diante. Exatamente. E só para fechar, né, vou ler a contribuição da nossa amiga PCNP dos anos iniciais, a Vanessa, que ela traz para nós uma reflexão muito interessante no chat. Os bons usos da avaliação promovem o diálogo entre ensino e aprendizagem, contribuindo para a ressignificação da prática educativa e realização de intervenções pedagógicas pontuais. Exatamente isso. Beleza, Vanessa, ótima contribuição, Vanessa, obrigada. Fechou exatamente tudo isso, né, que vem demonstrando essa charge. Isso, tá? Nós vamos retomar isso lá na frente, né, Nina? Isso, ao longo da nossa formação. Isso mesmo. Então, para iniciar os nossos trabalhos, hoje começamos com a língua inglesa, tá? E eu trouxe para vocês a situação de aprendizagem do 9º ano, que está lá no 4º trimestre, na atividade 9, tá? Eu já atribuí ao grupo de inglês, de WhatsApp, esses slides ontem, para vocês já analisarem, fazer a leitura, né, dessa situação de aprendizagem e fazerem as anotações, conforme a comandinha que eu propus lá para vocês, né? No caderno de ATPC e trazer essas anotações para a nossa formação no dia de hoje. Então, essa situação de aprendizagem trabalha duas habilidades. Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências, no aspecto da produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos, da economia e da política no cenário mundial. E propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade ou da sua cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Olha só, são duas habilidades super importantes, né, que vamos desenvolver ao longo dessa situação de aprendizagem. Então, a ativação inicial, que é a primeira etapa da recuperação e aprofundamento, traz para nós uma ótima pergunta. Do you know what a pluviometer is? Então, você conhece um pluviômetro? Escrevam para mim no chat ou peçam a palavra. Por acaso vocês sabem o que é um pluviômetro? Já ouviram falar? Em algum lugar? Chuva. Isso! Quem contribuiu aí com a gente? A Maria. Oi, Maria, obrigada, tenha um bom dia. Obrigada pela sua contribuição. Exatamente, bingo! Um medidor de chuva. Nossa, que interessante, né? Sistematizando agora e certificando da resposta da Maria, lá, um instrumento utilizado lá para medir a intensidade das chuvas, tá, Maria? Pela observação do pluviômetro desse instrumento, é possível prever se um local pode ser afetado por uma enchente. Olha que legal! O mesmo instrumento pode ser usado para evitar deslizamento. Como esse dispositivo pode ajudar sua comunidade? Ora, Mirela, um aparelho desse deve ser super caro. Acha, eu vou mandar o aluno comprar isso para ele medir a intensidade da chuva? Imagina, né? Deve ser super caro, né? Ainda mais nos dias atuais. Olha, vocês não sabem o que nós temos de surpresa. Ele pode construir um pluviômetro em sua casa. Isso mesmo. E com materiais super simples. Olha só, uma garrafa plástica, uma tesoura, uma régua e uma fita crepe. Você acha que esses alunos não têm na sua casa esses materiais? Claro que tem. Olha, como? Mas como que uma garrafa plástica, né, uma simples régua, uma tesoura, com esses materiais é possível construir esse pluviômetro para medir a intensidade? Vocês ainda não duvidam? Então, vamos lá, ao longo desse desenvolvimento dessa atividade. Olha só ele aí. E olha só o passo a passo dele.
Então, com a tesoura, eu vou cortar o copo da garrafa de plástico e guardar. Eu vou fazer um copo dessa garrafa de plástico. Eu vou colar a régua por dentro da garrafa plástica, usando a fita plástica, né? Para segurar a réguinha ali. O lado com os números da régua deve ser visto do lado de fora, deve estar bem visível para o lado de fora. Coloque a parte de cima do frasco que você salvou de cabeça para baixo do frasco. Sabe aquela parte de cima que você cortou? Você vai virar, você vai colocar ela de cabeça para baixo, virando o quê? Um funil, tá? E cole a fita plástica para ela ficar bem firminha ali, tá bom? E aí, tá pronto. É simples, tá vendo? Vocês fizeram um pluviômetro. Viu como é simples e prático? E com materiais que eu tenho em minha casa, não vou precisar comprar nada. Entendeu? E ainda eu vou contribuir com o meio ambiente. Olha só o desenvolvimento ainda dessa situação de aprendizagem. E agora, qual o procedimento? Tá pronto o meu pluviômetro. Eu vou colocar ele para funcionar. Lá no meu quintal, sabe? Ou no meu jardim, um lugar bem aberto, por exemplo, eu vou colocar ele lá e aguardar que chova. Pedir para Deus, né, gente, que tá precisando mesmo de bastante chuva para nós. Se Deus quiser. E após esse tempo, aí vem a chuva, ele vai registrar os milímetros de água que ele coletou. E aí ele vai pegar esses milímetros, por 1 hora ele vai medir, né, essa intensidade da chuva. Aí ele vai levar e vai comparar o quê? Com a tabelinha, essa intensidade. Então, 2,5 milímetros é fraca, né? 2,5 a 10 é moderada. Isso por hora, tá? De 10 a 50 milímetros por hora é forte. Mais de 50 milímetros por hora, nossa, tá violento. É atenção, é alerta, tá? Então, pessoal, olha só quanta coisa que o nosso aluno vai descobrir nessa experiência. E quantas matérias, né, que ele, as disciplinas, objetos, né? Isso, os objetos diferentes disciplinas, isso, né? os objetos de conhecimento, obrigada, das diferentes de disciplina que ele vai desenvolver ao longo dessa atividade, né? A matemática, as ciências, né? Que mais? Né? A gente vê aqui que é uma representação do pluviômetro, né? Mas a gente sabe que para a construção de né? Esse seria um início, né? Um pensar a respeito da construção e do que ele precisa mobilizar para a construção desse instrumento, né? Tão importante para as nossas vidas. Então, é um primeiro contato, talvez, que ele tenha com isso, né? Mas aí ele vai mobilizar todos esses conhecimentos das diferentes disciplinas para poder ver a funcionalidade desse instrumento que ele está confeccionando aqui na língua inglesa, né? Exatamente. Por meio desse gênero textual, né? Que é aí o texto instrucional. Exatamente. Né? E como que ele vai concluir? Ele vai registrar as informações que ele coletou, né? Olha o exemplo desse textinho, desse pequeno texto, então, que ele vai fazer, né, dessa conclusão. Então, no dia tal, em minha cidade, né, eu construí um pluviômetro e coletei 2, 3, 7 milímetros, né, da intensidade da chuva. E isso é considerado o quê? Bom, é uma intensidade fraca, forte, né? E as impressões que ele vai escrever ao registrar isso daí, né? Ele começa iniciando, ele já é um relato, né? Um despertar, um início da construção de um relatório, né? Isso. De um relatório feito por ele, né? O relatório que serve como um instrumento de avaliação, né? E que é muito cobrado lá quando os meninos têm trabalhado o texto, o gênero argumentativo, no caso, né? Sim. E no caso as situações, problemas, e o relatório em que eles têm que, além de descrever, concluir, né, as
apresentar as conclusões que eles chegaram, né? Exatamente. Então, a gente vê o trabalho que está existindo lá em Ciências da Natureza, né? E que aqui é um auxiliar para aquele relatório que ele vai apresentar sobre um experimento realizado. Né? Olha a grandeza disso, o trabalho, além da produção de texto, tanto conhecimento linguístico, que a gente vê aqui da língua portuguesa, quanto da língua inglesa, né? No processo de construção desse texto nessa outra língua. Então, isso é instrumento de avaliação para todos nós da área, né? E das outras áreas também. Exatamente. Então, recapitulando essa situação de aprendizagem, desde o início, né, a ativação inicial com as boas perguntas, né, atribuindo levantando os conhecimentos prévios, né, trazendo aquilo que ele sabe sobre aquilo que eu quero, né, propor para ele, que foi o conceito e a importância do pluviômetro lá no início. Depois, o desenvolvimento dessa atividade, né? O como eu vou desenvolver, quais os procedimentos, o passo a passo, né? Dessa atividade, é o colocar a mão na massa mesmo. E depois o fechamento, a conclusão. Então, essas são as etapas, né, que eu havia passado para vocês, né, na recuperação e aprofundamento, tá? Olha, nessa atividade, eu vou precisar muito, mas muito mesmo, da colaboração e contribuição de vocês. Por quê? Nós vamos construir coletivamente, exatamente, juntos, a rubrica sobre essa situação de aprendizagem que foi trabalhada e apresentada aqui para vocês. Tá? A Águida falou, né, que dá isso daí, dá para trabalhar várias linguagens até. Isso, claro, Águida, com certeza, várias linguagens mesmo, tá? Então, aqui eu vou parar a apresentação, porque eu vou esperar a contribuição de vocês e escrever aqui o que vocês vão trazer para mim, essa construção, essa rubrica, a partir dessa situação de aprendizagem. O que primeiro eu vou colocar aqui nessa tabelinha, para começar a construir a minha rubrica? Podem falar tanto no chat, tá, pessoal? E podem... se vocês desabilitarem o microfone, né, e falarem, vai facilitar bastante para mim, porque no chat aí eu vou ter que ficar, ou o Edivaldo olhando no chat, né, para estar falando para mim a contribuição de vocês, tá? Então, o que eu vou colocar nessa primeira coluninha, por onde eu começo, né, o que eu vou escrever aqui? Então, vamos lá. Oi? Eu tenho óculos. Você não está levantando conhecimento. Aí, Conhecimento prévio. Levantamento de conhecimento prévio. Tá, aqui nessa primeira coluna, é isso? Ou aqui em cima, onde quem está falando? Onde eu escrevo? Na primeira coluna? Conhecimento prévio. Levantamento. Vou mudar aqui, ó. Não está dando para entender. Só um pouquinho. Está cortando muito a fala. Está cortando a fala, né? Talvez melhor colocarem no chat, né? Isso. Então, a Devânia já está colocando os indicadores, né? Ela está colocando aqui os indicadores. Isso. E aonde que eu coloco os indicadores, Devânia? Regular, bom. Não tá. Regular, bom e ótimo. Levantamento do conhecimento. Devânia já construiu. Breve. Tá. Devânia fala que aonde que eu coloco, Devânia? Os indicadores nessa mesma coluna que eu estou escrevendo ou em cima? Onde que eu coloco? Devânia? Aí minha mãe pegou minha tesourinha e quebrou, mas eu vou também. Depois a gente arruma certinho a nossa tabelinha aqui, tá bom? A estética dela, tudo certinho.
E ela colocou os desenhos aqui dos bichinhos, né? O zoião bem Acho que agora dá para arregalado, o outro dando uma piscadinha, e o outro aqui... Aonde que eu vou colocar, Devânia? Né? Difícil. Abrindo os braços, faça o desenho, não sei como é que eu ando aqui. A Devânia colocou ela fez a tabela, essa danada. Ela colocou aqui em cima, olha só. Devânia. Aí já tem. Ela colocou aqui aqui os indicadores, né, Devânia? O entendimento do tema. O entendimento do tema, ela colocou aqui, ó. Então, vamos lá. Agora, então... Colocou aqui, ó. Vamos lá, que aqui quem sabe faz ao vivo aqui, ó. Entendimento do tema. Isso. Aí, eu acho que agora cabe a nós, né, também contribuir e também avaliar o que a Devânia fez, né, Mirella? Isso, claro. Entendimento do tema. Depois, embaixo, ações, construção do pluviômetro. Ações, construção do pluviômetro. Depois, apresentação das ações do relato. Ações. Relação à construção, né, do pluviômetro. Apresentação das ações do relato. Ações de construção do pluviômetro. Ok. Aqui acho que não vai dar para a gente escrever mais, por conta, mas eu vou diminuir aqui. Vou diminuindo, né? E a gente vai... formando aqui a tabelinha aí aqui. Dentro do regular. Vamos fazendo aqui. Vocês acham que cabe mais alguma coisa além do que a Devânia colocou? Ainda nós temos lá alguns itens que podem ser acrescidos, né, Mi? Isso. Vamos lá. Ela colocou a apresentação, e a apresentação também, ela levou em consideração também, ela está colocando nos critérios, né, que ela vai avaliar a apresentação, ó. A apresentação, né, das ações. Ainda cabe mais um aqui. Vamos só diminuir também, né? Diminuir aqui a nossa tabelinha. Ótimo. Beijo. Pode falar, pessoal. Isso. Agora é o momento da nossa construção coletiva. Vocês têm todo Tem aquele dia da eleição. Tá cortando, alguém tá falando e tá cortando bastante o som. Talvez. Você vai me dizer que é aquela linda história de amor. Aí depois Vou diminuir aqui, aí cabe mais coisa. Isso. tem as apreciações, né? O regular. Dentro do regular. Aí ela coloca aqui, né? Eu coloquei assim, ó. Ô, bolacha sem educação. Meu pai, não pode falar essas coisas. Indicadores. Então, vamos ver um... Mas que porco cane. Esteve, E tá casado. esteve aqui. Tipo assim. Alguém sabe onde que fica o lapisinho para colocar? Tá bom. Eu queria fechar aqui. Sei para ser mulher, não sou amante de ninguém, não. Olha, cuidado. Aqui na eleição, só... Página inicial. Vamos lá. Então, aqui ela colocou regular, né? Regular, Que bom mais? E ótimo. Ok. Regular, bom e ótimo. Regular. Depois eu fecho aqui essa tabelinha. Na outra, bom, né? Depois eu procuro o lapisinho e fecho aqui. Bom. E aqui, olha. Estou numa reunião, já chega, não vou pegar duas, não. Tá louco? Da cabeça, doente do pé? Ótimo. Ainda sobrou até outro espaço, né? Se quiser atribuir outro conceito, também pode, tá bom? Tipo de capoleiro aqui. Então, ela Ótimo, colocou também, alguém falou no chat, né? Não ouvi quem contribuiu. A primeira contribuição, levantamento do conhecimento. Mirella, tá muito barulho. Pede pro Fábio desabrir o fone, está atrapalhando muito.
Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso. Bom, o Fábio não está aqui, que é eu, eu e o Edivaldo só. Então, deixa eu ver se eu faço isso daqui no meu celular. Atrapalha mesmo, pessoal. A gente pede para desabilitar, porque essa construção da atividade, né, faz parte da formação, tá? Então, atrapalha mesmo a formação. Então, tem que ter muito cuidado, somente habilita o microfone quem for contribuir com a aprendizagem, tá? Com a construção da atividade, quer dizer. Aqui, ó. Bom dia, você esteve aqui na eleição. Ainda falta aqui mais duas, dá para colocar mais duas contribuições. Ó, levantamento do conhecimento prévio, deixa eu ver se eu consigo desabilitar o microfone aqui, espera só um pouquinho. Vão pensando aí, enquanto eu faço esse procedimento. Mas quer que for? Vão pensando. É interessante, né? Como é Quem que eu quero, não me quer. Quem me quer, manda embora. Quem você quer? Ninguém. Deixa eu ver aqui. Mirela, poderia colocar no último item a autoavaliação dele? Ele se autoavaliar? Pode, claro. Zéia, basta eu. Isso aí também queria. Pode. Então, no último, então, a autoavaliação, Desce. esse daqui, né? Da H5. Muito alto. Nossa, eu tô tão estranhando. Isso daqui tá tão grande que eu tô perto daquele ali que Não. Ainda cabe aqui mais um espacinho, ó, se alguém quiser, né? Então, o levantamento do conhecimento prévio, o entendimento do tema, olha só. Isso tudo que eu estou colocando aqui ao lado, como que chama isso mesmo? O que eu estou atribuindo? Não, eu falo assim para você. Como que chama isso? Só para a gente entender isso que eu estou escrevendo aqui, entendimento do tema, ações, que é a construção do pluviômetro, a apresentação das ações, a autoavaliação. Como que chama isso? Começa com C. Vamos lá. Conselho, consequência, construir. Isso, os conceitos, os critérios daquilo que eu vou avaliar dessa aprendizagem, tá? Então, e quais são os conceitos? Aquilo que vocês trouxeram lá em cima, que tá aqui, ó. Em cima, ó, regular, bom e ótimo, tá? Então, no levantamento do conhecimento prévio, né, que ele trouxe para mim, naquela primeira pergunta, vocês acham que foi regular? Foi bom? Foi ótimo? Eu posso atribuir outro tipo de conceito? Satisfatório, insatisfatório, né? Ou plenamente satisfatório? Posso. Eu posso colocar apenas emojis, aquelas imagens, as figurinhas? Posso. Entendeu? O conceito e os critérios, pessoal, é da forma... Aqui é uma construção coletiva, só para vocês perceberem como, né, que eu vou construir. Porque talvez a gente fale assim... é fácil ali mostrar tal, mas a hora que a gente vai lá colocar no papel, por onde que eu começo? O que eu tenho que ver primeiro? Então, primeiro é a situação de aprendizagem, aquilo que eu ofereci, aquilo que eu quero que ele desenvolva, ou seja, qual o meu objetivo, qual a minha intencionalidade a partir daquilo que eu propus para ele, tá? Então, a rubrica é construída, então, a partir daquilo que eu quero que ele verifique. Por isso, essa construção coletiva com ele é melhor ainda, porque ele sabe, né, o que está sendo avaliado, né, quais os critérios, né, que ele vai ser avaliado e onde que ele tem que melhorar, onde que ele tem que desenvolver mais, tá? E é isso aí. E o que mais? A gente não terminou ainda, né? É que fala, Deus me livre. Tem mais um quadradinho aqui. Enche ele. Sugestões, o entendimento do tema, ações, apresentação das ações, autoavaliação. Fechamento. Sim, isso, a conclusão, né? A rubrica, não tem resultado. Pode falar. Alguma dúvida com relação a essa construção? Vocês ainda têm alguma dificuldade? Podem falar. Esse é o momento, pode falar. Está aberto para isso, tá bom? Fixe que seu celular está conectado à internet. Aí, acho que tá. Ai, meu Deus do céu.
Vocês entenderam ou ainda tem dúvida com relação a essa construção da rubrica a partir da atividade que eu propus para o meu aluno? Não entra, por que não entra? Eu não consigo achar o microfone, tá? O que vocês acham? Devânia, olha aí. Devânia. Devânia. Olha lá, essa Devânia que tá falando. Devânia Fátima Silva Alves. Tem que ter o Silva. Ô, Bianca. Era só um pouquinho. Pessoal, Desligar um pouco, tá com o mais microfone. microfones, né? Quer entrar no... Procurando aqui, tá difícil. Hoje tá difícil. É. Hoje tá Será que tá difícil. assistindo a TPC desse jeito? A gente, né? A gente fica triste porque... Achei! Pronto. Ai, que Aí, graças a Deus, achei. Vamos lá. Voltando aqui para nossa atividade. Tem outras sugestões dessa rubrica que vocês querem colocar? Vocês têm alguma dúvida ainda? Ainda não ficou claro alguns pontos, os critérios, os conceitos? Vamos lá. Mirela, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, deve. Com relação à rubrica, eu construo ela só no intuito, né, com a intenção de fazer a avaliação, ou, por exemplo, quando eu peço para o meu aluno produzir um roteiro de um anúncio publicitário em inglês e eu, né, vou colocando entre parênteses, isso também pode ser considerado rubrica ou não? Pode. Por exemplo, você atribuiu a ele para ele produzir esse anúncio, é isso? E te apresentar em inglês, né? Então, você pode construir uma rubrica em cima disso daí. Então, o que você vai levar em consideração a essa atividade? Então, a desenvoltura populares, né? É a intenção, o objetivo. O que eu quero que ele desenvolva nessa atividade. Você propôs para ele, tá? Isso tudo serve, a rubrica serve para para medir, sabe, a aprendizagem mesmo, para ver que ponto que ele ainda está parado e que ainda tem que melhorar. Por exemplo, se ele te passa, se ele te dá o feedback dessa produção, né, na oralidade ou de forma escrita, a partir daquilo que você né, os critérios, então, dentro desses critérios, o que você achou, onde que ele se enquadra? Ainda está no regular, né? Igual vocês atribuíram aqui, ou bom, ou satisfatório, ou não, está ótimo, né? Não, ainda está, né, razoável, então, razoável, beleza, então tá aqui. Então, o que ainda precisa melhorar para que eles cheguem no ótimo, sabe? Assim, para ver essa aprendizagem, né? Essa habilidade que você proporcionou para ele desenvolver, e ainda ele não conseguiu. Então, eu vou ter que rever, né? Então, ela faz você a rever, a refletir, né, aquilo que estava pouco. Aqui a Claudineia traz para a gente, ó, trabalho com rubrica em projeto de vida. Vocês têm um aliado muito importante aí no Inova, né? Aliás, a autoavaliação socioemocionais na sede foi bacana, saiu o resultado dos alunos, olha só. E o que você vai fazer com esses resultados, Claudineia? Você vai, sai o resultado e pronto, e acabou. Eu não tenho mais nada a fazer, tá tudo ótimo, tá tudo... E a gente tem que verificar, tá? É essa aprendizagem dele, se atentar para a aprendizagem, mas sempre para aquilo que eu propus, aquilo que eu quero que ele alcance ao desenvolver aquela aprendizagem. Ficou claro, Devânia? Ainda tem dúvida? Não, Mirela, obrigada, ficou claro. Ah, beleza, ótimo. Mais alguém? Alguém colocou aqui também no chat, pode colocar o item precisa melhorar. Isso, aqui, ó, vamos colocar aqui. Ótimo. Precisa melhorar.
Eu também preciso melhorar aqui no meu negócio aqui, né? Ai, Jesus, não. Ao vivo, tá? Depois aí eu arrumo certinho essa tabelinha para vocês, para ir no materialzinho, tá? Tudo certinho para vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? A intenção é essa construção coletiva para ficar claro. Então, aonde, igual vocês falaram, precisa melhorar. Então, eu atribuí esse conceito, né? Em qual critério? Qual desses critérios ele ainda precisa melhorar? Ainda está no levantamento de conhecimento prévio? Ele ainda precisa melhorar nesse critério? Ele não entendeu ainda o tema, né? As ações ainda não estão claras, ele ainda não desenvolveu. Então, o que eu preciso propor para ele melhorar nesses critérios, tá? Aí eu vou lá na minha prática pedagógica, tá bom? Penúltima, considerações finais, penúltima, né? Isso, pode ser. Posso acrescentar aqui, inserir, né? Inserir. A Águida colocou? Isso. Considerações finais. E isso, claro, aqui nos meus descritores, aqui embaixo, tá, Águida? Que são as minhas observações. O que chama isso também? As intervenções, né? Que o Edivaldo vai falar lá na língua portuguesa, e o que ele falar lá, a gente pode também levar em consideração para a nossa disciplina, tá bom? Pegar também, porque ele vai falar muita coisa importante lá sobre as intervenções, tá bom? E a rubrica também. Isso, exatamente. Um instrumento que deve ser utilizado nas duas disciplinas e nas demais, né? Então, é mais uma opção que a gente tem de avaliar o aluno, dele se autoavaliar, de nós nos avaliarmos, né? É o quê? É uma ação sobre a reflexão da nossa prática. Isso, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente, isso é importantíssimo. Então, dessa construção, ficou ainda alguma coisa? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ficou agora claro para vocês como que eu vou construir? O porquê que eu vou construir uma rubrica? Para que vai servir para mim uma rubrica? Eu acho que o exemplo da Deovânia é um bom exemplo, né? Sim. Já construiu aí e apresenta para a turma. Exatamente. Né? Depois eu vou disponibilizar, eu peço também para a Devânia fazer isso. Ela já fez no chat, né? Essa socialização dessa rubrica para nós. E lá no nosso grupo também, viu, Devânia? Lá de inglês também. Essa contribuição de vocês, tá? Essa troca de informações, essa socialização, ela enriquece o trabalho, o nosso e o de vocês. Acredito muito nisso. Tá bom? Então, voltando lá no compartilhamento, vou salvar, né, essa tabelinha aqui. Depois eu vou organizar ela certinho no material para reenviar para vocês como modelinho. Então, tá aqui a prova que é possível construir, né, coletivamente uma rubrica, tá bom? Mirela, Oi. Eu fiz essa daí porque você passou a comanda para a gente no nosso grupo, né? E eu tomei a liberdade de estudar, né, a situação de aprendizagem que você colocou e produzir para, né, ver se eu estou no caminho certo, o que precisa ser melhorado. Exatamente, é isso daí. Sabe aquela... como que a gente chama isso daí mesmo, Evânia? Eu atribuí antes para vocês analisarem, fazerem as anotações. Sala de aula invertida. Isso! E essa metodologia, como que a gente dá um nome para essa metodologia? Ativa. Metodologia ativa. Metodologia ativa. Olha só, pessoal, como é importante, né, trazer, vocês já trazem, né, no presencial, talvez online, né, para vocês, junto com os alunos, né, aquilo que ele registrou, né, que ele entendeu. E se ele também tiver dúvidas, ele não entendeu ainda, esse é o momento, né, de fazer o quê? As intervenções, tá?
de considerar também aquilo que ele me trouxe, tá? Igual a Devânia fez. Certinho, parabéns. Muito, muito, muito obrigada pela sua contribuição. Eu tenho certeza... Mirela, eu que agradeço, assim, né, pela ajuda sua, do Edivaldo, pessoal aí da DE, nesse momento tão difícil, isso que vocês fazem aí com a gente, é muito bom, e eu estou sempre aberta a inovar. E é isso mesmo. E nós também. Nós estamos também abertos a qualquer momento e a qualquer hora que vocês quiserem entrar em contato com a gente para resolver, para achar caminhos, né, para sempre foco na aprendizagem do nosso aluno, tá bom? Então, continuando, né, a nossa formação e também na atividade, olha só o que eu trouxe para vocês. Um estudo de caso, bem rapidinho para vocês lerem e comentarem comigo, né? Me ajudarem também nesse estudo. Alguém poderia ler? Gostaria da participação para a leitura desse estudo de caso. Eu leio. Pode ler. Pense no seguinte exemplo. João recebe a nota da apresentação de uma experiência que elaborou como avaliação final da disciplina de inglês. A nota foi 7. Embora não considerasse uma nota muito baixa, ficou pensando no que poderia ter sido feito de diferente para que a experiência alcançasse uma nota maior e ele tivesse mais chances de ganhar o prêmio na Feira de Ciências Internacional. Decidiu ir até o seu professor e perguntar: professor, você poderia me dar uma explicação porque a minha experiência não atingiu a nota máxima? O professor responde: João, você fez uma ótima apresentação, mas sua experiência poderia ter sido mais criativa e argumentativa. Você falhou na oralidade. João continuou sem resposta, porque não sabia como seria avaliado atividade e argumentação. São critérios que poderiam ser complementados em sua apresentação da experiência. Como uma rubrica resolveria essa situação? Você gostaria de comentar também, Jô? Que eu entendi aí que o garoto, então, ele poderia ter sido informado sobre todos os critérios, né, que ele ia ser avaliado. Sim. Não é isso? Isso. Ele tem que estar informado. Sim, sim. Você acha que facilitaria a aprendizagem dele se ele soubesse com antecedência quais eram os critérios, quais eram os conceitos sobre aquilo? Aí ele teria pensado naquilo que, né, ele estava sendo avaliado. Uhum. Ele teria ter tirado uma nota melhor, talvez. Né? Uhum. Sim, com certeza. Ótimo. Obrigada, viu, Jô, pela sua contribuição. Foi muito, muito produtiva, viu? Alguém tem algo a comentar ainda dessa situação? Alguém discorda do que a Jô falou? Vocês concordam com ela? Sim. Sim. A Adriana está colocando joinha aqui no chat que sim, né? Muito bem. Então, olha só, criatividade e oralidade seriam, olha lá, 2 critérios de avaliação estabelecidos para avaliar as experiências finais, né, dessa disciplina de inglês. E dessa forma, todos os estudantes teriam parâmetros no momento de construir a sua experiência. Ele saberia, né, o que estava sendo estabelecido, né, para ele desenvolver a atividade. Essa seria uma rubrica acordada, igual eu fiz com vocês aqui. Vocês foram contribuindo e eu fui colocando na construção da rubrica, né, naquela tabelinha, para ficar disponível e visível a todos os estudantes, né? Aquela historinha para falar que eu não te falei, né? Eu não te avisei. Então, se João já soubesse desses critérios antes de começar a construir a sua experiência, poderia ter considerado cada um deles e ainda entender de forma objetiva o porquê da sua nota, né?
é aquilo mesmo que a Jo trouxe para nós, tá? Então, trago aí o fechamento, né, dessa formação, da rubrica, né, essa autoavaliação para vocês se atentarem, né, o que utilizar, o que avaliar quando eu vou construir, né, que grau, levando em consideração que grau, né, o meu aluno, ele domina, que expressa tais competências, tá? Deixar claro isso. Essa avaliação, ela prioriza a participação, essa ativa do aluno sobre a sua performance e o desenvolvimento, que vai ativar aí a autocrítica dele, esses pontos fortes que está lá escondidinho nele, né? Dele se ver, se autoavaliar sobre aquilo que ele agiu, tá? Sobre aquilo que ele construiu. Então, e o importante é deixar claro o que? Esses critérios, tá? O porquê e para que eu estou avaliando, né, o procedimento, essa atividade que você está realizando, né, para mim. Então, por meio dessa autoavaliação, o estudante, ele reflete sobre o que? As habilidades, né, que foi atribuída a ele, e, né, desempenhando assim e desenvolvendo a sua aprendizagem, né? Lógico que os resultados serão positivos, tá? E aí, atentar bastante, que a outra contribuição muito, muito importante da rubrica tanto na remota quanto na presencial, usá-la para que o aluno avalie com você, como você, professor, né? Essa estrutura, essa condução e os procedimentos das aulas. Isso é muito importante para esse retorno, para esse feedback do seu trabalho, tá? Para que ele possa pensar, e você também, nessa reestruturação e a manutenção dessa metodologia. É aquilo que a gente viu lá no diálogo, lá na sensibilização, né? E aí, a gente se deparou com dois problemas, né? Com duas situações, eu e o Edivaldo. E aí, será que aquilo que eu propus para ele está claro? Será que a minha comanda está clara? Tá? Então, é isso, de repente eu estou atribuindo critérios e conceitos, mas aquilo que também eu pedi para ele desenvolver não está coerente, não está claro, de acordo com a habilidade, o objetivo, de acordo com a intencionalidade, ou seja, aquilo que eu quero que ele saiba ao final da atividade, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, a contribuição foi perfeita, né? E eu passo agora com a palavra para o nosso amigo Edivaldo, ele que dá a sequência dessa formação, tá bom? Vamos lá, então, Mi. Aí a gente lança, né, para uma atividade, né, uma questão problematizadora, né? E a gente tem a leitura, né? Então, a gente pensando na comanda, o que a gente pediria ao aluno para que ele fizesse a leitura dos textos, né? São 2 textos. HQ, o texto de e uma charge, que eu vejo dessa forma, acredito que esteja certo. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Olha lá a variação linguística, né? Não, de esperança, né? Olha lá, o que é que o Chico tem aprendido na escola, né? O que é que a Mafalda tem aprendido na escola e qual é o comportamento deles? Então, a gente faz uma reflexão sobre a nossa prática. O que é uma reflexão? Qual é a prática? Qual é a expressão do conhecimento que o nosso aluno tem, né? Nós vamos ter que ser um pouquinho mais rápido. Então, o que é reflexão para vocês? O que é reflexão para mim, né? Então, reflexão é um ato ou efeito de refletir sobre ideias, né? Então, se puder participar no chat, participem. Nós vamos ter que ser um pouco mais breves. Sim. Então, o que é uma reflexão, né? Então, o Chico, se eu pego um instrumento desse daí para avaliar do meu amigo, do meu aluno, e ele me der essa resposta, o que você está plantando aí, Chico? Uma árvore de esperança? Será que o Chico tomou consciência? Será que eu poderia dizer, não, uma árvore de consciência? Né? Será que os meus questionamentos, será que o trabalho que eu desenvolvo em sala de aula
propicia a consciência daquilo que, a tomada de consciência e, depois de uma reflexão, de uma ação, o aluno agir usando aquele objeto de conhecimento, né? Então, o Chico, dentro do contexto dele, ele está expondo o conhecimento que talvez a vida ou a escola tenha colocado para ele. E a Mafalda? Conhecendo a Mafalda, será que a Mafalda quer consertar o objeto, o globo terrestre que está ali, né? A representação do globo terrestre, com aqueles apetrechos que ela está ali? Ou será qual a intencionalidade da Mafalda? Conhecendo a personagem, né? O que a Mafalda pede? Será que a Mafalda está fazendo uma crítica? Será que o meu aluno consegue entender o que achar ou inferir o que a Mafalda está dizendo? Então, o Márcio Delfasso está colocando aqui que há conteúdos implícitos, né, Márcio? Então, nós temos os explícitos e os implícitos. Muito bem, muito boa a sua colaboração, Márcio. Então, a sequência de atividade 9 no caderno, né, do aprender, ela vai trazer, do aprender sempre, que nós temos para trabalhar nesse processo de recuperação, nesse programa de recuperação, ele vai possibilitar isso. Então, aí, com as charges, nós já estamos introduzindo o quê? A temática, os assuntos que poderão ser trabalhados lá para ele desenvolver o texto argumentativo, a argumentação, a compreensão, a réplica. Então, nós já pensamos nisso mandando para lá, né? Então, que comando elaborar para que ele estabeleça a relação entre os temas e o assunto referentes ao processo de ensino-aprendizagem que vai ser desenvolvido, né? Porque não há uma árvore de esperança, né? Esperança ainda com isso. Então, ele está plantando uma árvore na esperança de que, né? Um dia tenhamos consciência e mudemos o nosso comportamento, né? Então, aí a gente pensa também nos níveis de conhecimento que o nosso aluno tem, né? Para compreender, né? De conhecer, de compreender, de aplicar aquilo que ele sabe ou que eu vou avaliar no meu aluno. Então, isso aí a gente vai dar uma breve passada pela taxonomia de Bloom lá na frente. Então, o que é reflexão? É uma tomada, um ato, é um efeito de refletir sobre ideias, né, sentimentos. Então, nós temos que refletir, ter consciência da nossa prática pedagógica para que a gente possa auxiliar o nosso aluno. Aí a gente tem também, pessoal, pensando na nossa prática pedagógica, no movimento de ação e reflexão que propomos para ser proposto aqui, né, pelo texto da Thelma Vaz, né, lá já no livro Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, que vocês vão poder ler, porque está muito claro tudo isso daí, o entendimento lá no capítulo 7, se puderem ler a obra toda, a gente vai perceber que quando um professor pensa que o ensino e a aprendizagem são duas faces do mesmo processo, faz sentido acreditar que ao final dele só existem duas alternativas. O aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Então, o que o professor pensa do processo de ensino de aprendizagem? O aluno aprendeu ou não aprendeu? Ele precisa ver a aprendizagem como uma reconstrução que o aprendiz tem de fazer os seus esquemas interpretativos e perceber como o processo é um pouco mais complexo. Então, nós temos que fazer com que esse aluno pense sobre o processo de aprendizagem dele e eu entenda o processo de aprendizagem dele, né? Então, a avaliação aí é um material que nós temos em mãos. Nós desenvolvemos uma situação de aprendizagem, uma sequência de atividades e eu vou avaliar ao longo do desenvolvimento dela. A gente vai falar hoje de avaliação formativa, de avaliação ou o mesmo, a mesma denominação, avaliação processual, né? Então, que questão, Chico, implícito da Mafalda, dependendo da idade, mais claro, né? Beleza pelas contribuições. Então, a gente já vai lá. O que a gente precisa considerar? A gente precisa ter claro o que o aluno já sabe no momento
de um contexto novo, no momento da aprendizagem, principalmente no momento em que eu apresento um contexto que será novo para esse aluno, né? E eu tenho que considerar o que ele já sabe sobre esse novo que vai ser acrescido a ele, né? Então, é uma reconstrução que é apoiada pelo conhecimento prévio. E o conhecimento prévio vai ser levantado se eu fizer boas perguntas, que a gente também vai pensar um pouquinho lá na frente, né? Então, como a gente já viu, será preciso, então, que a gente investigue, que a gente explore, que a gente saiba quais conhecimentos prévios essa criança tem. Isso é importante para direcionar o trabalho para a aprendizagem que eu quero que ele obtenha. Então, eu preciso conhecer as representações prévias que essa criança tem, né, que ela possui sobre esse objeto de conhecimento, sobre essas habilidades que eu quero desenvolver. Isso será um facilitador para que a aprendizagem aconteça, né? E aí, sabendo que ele sabe, eu saberei utilizar aquele conhecimento que essa criança tem. Então, dentro da visão construtivista, é preciso avaliar o aluno desde o início do processo de ensino-aprendizagem. A partir do momento que eu tenho contato com essa criança, ela passa a ser observada por mim, para que eu tenha conhecimento dos conhecimentos que já foram ensinados anteriormente e que ela demonstra quando eu ofereço a ela, quando eu a questiono, pedindo sobre boas perguntas, né, fazendo boas perguntas a respeito daquilo, né? Então eu vou saber, eu vou conseguir identificar o que o aluno já sabe, pois o aluno já aprendeu alguma coisa lá atrás, mesmo que seja com a vida. Mas isso não garante que ele tenha conhecimentos prévios sobre aquilo. Então eu preciso pensar muito bem o que é o conhecimento prévio. Lá atrás, no slide anterior, nós temos uma informação, a definição de conhecimento prévio. Mas como está no material, vocês farão a leitura na íntegra desse material e conseguirão compreender melhor, né? Então, eu tendo mapeado o conhecimento prévio do aluno por meio da sondagem, né? Feita a sondagem, sabendo que o aluno já sabe, eu vou precisar saber, né, nessa avaliação inicial, o que é preciso eu planejar para fazer com que ele avance, né? Então, eu vou me valer dessa avaliação, né, de percurso, nessa avaliação processual, que eu vou realizando não só com instrumentos físicos, mas eu posso realizar do comportamento, da atitude, no procedimento dessa criança, né? E eu vou verificando que essa criança já sabe, para que eu possa fazer com que esse conhecimento que ela traz já seja mais produtivo no processo de ensino-aprendizagem e descobrir também como ela aprende, né? Então, eu, como um observador, eu sou privilegiado das ações do aprendiz, né? Então, eu tenho condições de avaliar o tempo todo. E essa avaliação me dá indicadores, né? Esses indicadores vão sustentar as minhas intervenções, que a Mirella já falou lá atrás. Então, eu tenho que considerar as individualidades desse aluno para que eu faça intervenções. Mas, para isso, eu preciso planejar. Eu preciso implementar ações, né, que realmente considerem a individualidade desse aluno. Então, eu preciso dar clareza sobre as diferenças que existem entre os alunos e as diferentes situações de aprendizagem e a situação de avaliação. Porque uma situação de avaliação é um entendimento do processo, é um resultado. Já uma situação de aprendizagem, eu consegui avaliá-la, né, avaliar esse aluno no processo. Então, quando eu proponho uma avaliação, quais são os meus objetivos, né? E no processo, então, eu vou ter uma avaliação final daquele processo, né? Então, eu preciso entender muito bem isso. O que eu quero avaliar? O que eu quero verificar? Será que há aplicabilidade desse objeto de conhecimento, dessa habilidade desenvolvida, né? Aí, então, por que é tão importante ter clareza sobre as diferentes situações de aprendizagem
e situações de avaliação. Então, em uma situação de aprendizagem, circulam muitas informações. E quanto mais informações nós tivermos, né, e o aluno tiver capacidade, vamos considerar aí as capacidades do aluno, é muito bom. Porém, elas precisam ser planejadas, porque senão vai acontecer o que aconteceu lá nos menininhos, lá no início, né, Mirela? Que a gente viu que não dá certo, né? Então, eu tenho que pensar, eu tenho que reflexionar muito bem a respeito do meu objeto de conhecimento para ver até onde eu posso chegar. Como é que eu posso utilizar-se, como é que eu posso me valer dele para que o meu aluno aprenda e tenha, depois, em certos momentos, fazer a aplicabilidade deles, né? Então, eu não estou ensinando para testar, eu não estou ensinando só para que ele adquira conhecimentos. Eu preciso fazer para que eu acumule, que eu dê conhecimentos. Eu preciso fazer com que ele aprenda a aprender, né? Então, eu tenho que ser um observador constante para que eu promova nesse aluno as ações, as atitudes de ele aprender a aprender. Então, lá, colocar em jogo o que sabe para aprender o que ainda não sabe. Um dos princípios da boa situação de aprendizagem. A Vanessa contribuindo conosco também, né? A avaliação também é o quê? Uma avaliação do nosso trabalho. Então, dentro desse movimento de ação e reflexão, eu tenho que avaliar o meu trabalho. É o que eu e a Mirela fizemos lá atrás. Onde é que eu estou acertando? Onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu estou deixando o meu aluno com dificuldade na aprendizagem? Então, eu não vou pensar onde é que eu estou errando, onde é que eu preciso melhorar, né? Então, saber o que o aluno já sabe e como ele aprende e também como eu ensino, né? É pensar nas minhas concepções de ensino-aprendizagem, naquilo que eu possuo e propor, né? Por meio do estudo, por meio da minha formação continuada, que eu vou promover as minhas mudanças, né? O aperfeiçoamento, né, da minha prática. Então, eu não posso ficar esperando só da Secretaria de Educação. Eu preciso também me mobilizar para isso, né? Porque assim eu encontro soluções para os meus problemas, para os problemas do meu aluno. E aí a gente pensa, se a maioria da classe vai bem e alguns não, estes devem receber ajuda pedagógica. O que será preciso para esse menino? A ajuda pedagógica, e esse atendimento deve ser urgente. Então, eu detecto as dificuldades do meu aluno por meio de uma avaliação, por meio da avaliação de uma avaliação ou por meio de uma avaliação no processo, e eu preciso apoiar esse aluno no processo de entendimento, né, para o atendimento individualizado desse aluno e sanar as dificuldades das habilidades que ele ainda não dominou. Então, eu penso na habilidade de suporte, eu penso naquilo que está proposto em séries anteriores, em como aquilo foi trabalhado, para que eu possa pensar em atividades que possam, né, dentro de modalidades organizativas, né, principalmente daquelas ocasionais, eu voltar e mostrar para aquele aluno se é uma defasagem pontual daquele menino, né? Se é só para aquele aluno. Então, eu penso em como fazer aquilo. Já trabalhamos as modalidades organizativas. Caso contrário, eu tenho outras formas para socorrer essa criança, para me socorrer também, né? Para que eu possa repensar a minha prática. Então, aí, eu tenho os exemplos do apoio pedagógico que a gente colocou aí, para que vocês, né, leiam e reflitam a respeito, e como dentro do próprio grupo escola, eu posso encontrar o apoio pedagógico, né, que eu posso também mudar a minha prática quando isso é discutido, quando eu faço uma tematização da minha prática, quando eu avalio a minha prática em ATPC, né, junto da coordenação, quando a coordenação vai para a sala de aula e avalia o trabalho, não com o objetivo de crucificar ou de apontar, né? De julgar, mas sim de auxiliar, contribuir, né? Contribuir, desde das atitudes, né, Edivaldo, eu acho. Atitudes e procedimentos. Isso. Então, pensando nisso, né? Pensando em como
a necessidade dos bons usos da avaliação, a Secretaria de Educação propôs para nós esse programa de recuperação e aprofundamento que vocês já conhecem, e ela está proporcionando todos esses eixos aí. E hoje a gente para repensar sobre a avaliação diagnóstica e a avaliação formativa, né? Isso também já foi muito dito, né? Então, a avaliação, ela deve ser reflexiva, ela surge das dificuldades do aluno para que a individualidade seja reconhecida e trabalhada. Mas para isso eu preciso repensar na minha prática, né? Então, a SEDUC pensa nisso e está aí o nosso trabalho a ser realizado. A gente já falou muito da ação, reflexão e ação. Então, a reflexão na ação envolve o quê? O meu planejar, né? A minha ação em sala de aula, o meu momento de sala de aula, o que eu preciso, a flexibilidade que eu tenho que ter lá dentro, naquele momento em que eu estou com o meu aluno, para que eu pense a respeito se ele está aprendendo, se eu estou conseguindo fazer com que ele aprenda, né? E aí vai para o segundo momento, a reflexão sobre a minha prática, né? Sobre a ação. Volta só um pouquinho, Mi. A reflexão sobre a ação, né? Como é que eu estou desenvolvendo essa aula? Quais são as minhas dificuldades? Porque eu encontro dificuldades. E eu preciso pensar nas minhas dificuldades durante a minha ação para que eu possa refletir e mudar a minha prática. Propor outras situações que o meu aluno possa atingir aquilo que eu quero. E depois a reflexão sobre a reflexão na ação. O que é isso? É a busca do entendimento da ação já reflexionada. Então, eu busco referenciais para eu poder retomar. Esses referenciais vão contribuir para a minha formação. Então, eu posso ter referenciais lá na TPC e eu posso, pela minha ação protagonista no processo de formação contínua, buscar referenciais teóricos para que eu possa mudar, né? Aí vocês têm um mapa aí, né? Um movimento circulatório, porque isso daí é intrínseco ao processo de ensino e aprendizagem, e vocês têm aí para poder entender melhor, um esqueminha, né? Um esquema para isso. Isso, aí a gente vai, isso, a gente vai também, pessoal, para importante construir formas de observar, de registrar e acompanhar o desenvolvimento da compreensão. No caso aqui, a leitora e produtora dos estudantes eu deixei, né? Mas a compreensão daquele objeto no desenvolvimento daquela habilidade. Então, refletindo em grupo, repensando nas práticas de avaliação, planejando novas estratégias, ou seja, coletivamente decidem-se categorias para avaliar o trabalho em sala de aula. Então, a gente precisa pensar junto no percurso cognitivo que o estudante precisa fazer com a nossa mediação, para desenvolver habilidades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, não da leitura, da escrita, da fala e de tudo mais. E para isso, a gente tem, pode passar, o pensar de alguns estudiosos sobre isso. E aí a gente apresenta, então, para vocês, a taxonomia de Bloom. O que é a taxonomia de Bloom? É um instrumento que tem como finalidade auxiliar a identificação e a declaração dos objetos ligados ao desenvolvimento cognitivo, que engloba a aquisição do conhecimento, as competências de atitudes, visando facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Então, eu conhecer como compreender esses níveis, né, que Bloom classifica aqui no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que é o conhecer para o meu aluno? O conhecer é o objetivo da aprendizagem, é fazer com que o estudante produza com exatidão uma informação que tenha sido dada, como uma data, um relato, um procedimento, uma fórmula, uma teoria, né? Então, é um conhecimento que, às vezes, ele até já tem memorizado. O que é a compreensão? A compreensão, também, por meio de boas perguntas,
eu vou também ver se ele compreendeu. O que é o processo de compreensão? É fazer com que o estudante use uma informação, né, que ele já tem e consiga ampliá-la, né, abreviá-la, interpretá-la, representá-la de outra forma ou expressá-la. O que é o aplicar? O aplicar é fazer com que o estudante transporte uma informação genérica para uma situação nova. Então, ele usa aquele conhecimento para a vida ou para a resolução de algum outro problema, né? Mas alguma coisa específica, né? Torna isso a aprendizagem útil, né? Para a resolução de problemas, né? E quando eu falo no analisar, o analisar, né? Ele compreende o quê? Fazer com que o aluno separe as informações em elementos que ele possa estabelecer relações, né? Isso daí envolve o quê? As minúcias no aprender, né? Para que tenha aplicabilidade. E esse sintetizar, o que é isso? É fazer com que o aluno represente o processo nos quais o estudante reúna elementos de informação para compor algo novo. Então, com o conhecimento, com a compreensão, com a aplicabilidade disso tudo, né, posta aí esse movimento que é circular, que esse movimento que vai acontecendo simultaneamente no processo de ensino-aprendizagem, o meu aluno demonstra para a vida, para alguma situação que eu proponho, de forma, ele me apresenta, né, esse conhecimento que ele adquire, né? Então, é o algo novo que sela a aprendizagem desse menino, que está já individualizado por ele, é o conhecimento adquirido, né? E o avaliar? O avaliar tem o objetivo de fazer com que o aluno confronte um dado, uma informação, uma teoria, um produto, com um critério ou conjunto de critérios, que podem ser internos ou ao próprio objeto de avaliação ou externos a ele, né? Então, esse momento de avaliação, né? Então, a gente tem que pensar, né, no que essas teorias trazem para que a gente possa entender o processo cognitivo que se dá, né, ao eu apresentar para esse meu aluno alguma situação de aprendizagem, né? Então, aí esse aluno, ele tem realmente o domínio daquilo, o domínio cognitivo para aquilo, né? Então, nós temos que pensar isso, né? E aí a gente vai em frente, Mirela. Então, esse movimento acontece dentro do nosso currículo, dentro das situações de aprendizagem que estão postas no material Aprender, né? Então, aí a gente pergunta, porque nós falamos das boas perguntas. O que são as boas perguntas? As perguntas, elas são um instrumento dialógico. Então, quando eu pergunto, eu quero uma resposta, né? Ela é um estímulo para que a gente possa travar um diálogo, criar uma situação de comunicação, né? E aqui, no caso, ela utilizada como um propósito didático, né, dentro da sala de aula, que a pergunta parece que está sendo dentro da sala de aula, mas ela acontece na vida, no cotidiano, né? Mas eu preciso saber um pouquinho mais a respeito do que uma pergunta pode me oferecer. Então, aí a gente tem alguns estudiosos que também, né, são apresentados aqui para que vocês busquem um melhor entendimento. Então, os meninos lá das Ciências da Natureza, o Elton e o Márcio, a Beth e o Juan, trabalharam as teorias de Polya e as teorias de Eilen, né, que apresentam para nós métodos para desenvolver o ato de pensar, de refletir a respeito das boas perguntas. Então, para que eu faça boas perguntas, eu tenho que ter claro, né? Eu preciso, o que eu quero perguntar, como eu quero perguntar. Então, isso precisa estar claro para mim. As perguntas precisam ser claras e concisas. As perguntas precisam variar o nível de dificuldade, tentando envolver a maioria dos alunos da turma. Olha lá a Maria e o menino lá no nosso início, né? Promover um tempo de pausa após as questões.
Geralmente eu pergunto e já dou a resposta. É o que acontece, eu fazia muito isso. E aqui no chat, a gente fica impaciente esperando as respostas de vocês. E elas não surgem. Então, dá vontade de dar uma resposta para aquela questão, né? Então, a prontidão para responder, né? Elaborar perguntas que permitam ter um retorno sobre a aprendizagem dos alunos. Fazer com que os alunos se pronunciem a respeito das respostas dos colegas. Então, quando eu falo de uma aula dialógica, eu preciso promover isso, a interação. A Mirella me deu uma resposta, eu preciso confrontar se é com o pensamento da Maria, do João, do Pedro, né? Então, eu preciso fazer esse movimento. Isso é pensar sobre a minha prática pedagógica, é a reflexão que tem que ter naquele momento que a gente colocou lá nas engrenagens, não é? Então, aí a gente tem tipos de pergunta, e vocês vão lá pesquisar, é só jogar lá no Google quem é Aylen e o que ele considera, né? Então, aí, os tipos de pergunta, né? Então, as pseudo-perguntas, elas são aquelas que servem para manter o contato com o meu aluno, né? Então, são aquelas daquele tipo assim, não é verdade? É verdade? O que você acha, né? As perguntas genuínas, obter uma resposta conhecida do professor, é aquelas que o questionador não conhece a resposta, mas ele quer saber se o outro consegue responder aquilo. Então, ele pergunta para construir uma resposta, né? As perguntas orientadoras, né? As perguntas de exame, que são aquelas que eu questiono sobre a resposta e o questionamento sobre aquilo que foi, né? Então, é alguma coisa para controle do conhecimento. E as perguntas orientadoras, que elas se dividem sobre um assunto, sobre um processo, né? E sobre uma pessoa. Tá? Então, elas levam à reflexão, né? A reflexão. E aí, a gente precisa pensar no número de perguntas que são realizadas dentro de sala de aula, né? E no desenvolvimento dessas perguntas. Uma exige uma outra. Então, a gente vai trabalhando isso daí, né? E aí vocês têm aí que nós colocamos os tipos de argumento, movimento de argumentação. Por quê? Porque isso vai ser cobrado lá na situação de aprendizagem do 9º ano. Então, pode passar ali. Então, como trabalhar o percurso formativo? Como desenvolver essas habilidades e como elas servem, elas podem servir para que eu faça a minha rubrica. Então, diante desse percurso formativo aqui, do ler, do conhecer, do identificar, que está lá na taxonomia de Bloom, eu posso também construir o meu instrumento de avaliação, a minha rubrica. Pode passar a mim. Então, lembrar sempre das inferências, que é um processo mental usado para construir uma conclusão, né? O argumento, por sua vez, é a explicitação dessa conclusão. Então, quando meu aluno argumenta, quando eu penso lá na Roxane Rojo, pessoal, no processo de compreensão, de decodificação, de compreensão e de replicabilidade, né, daquele que ele conheceu. Pode passar, Mirella. Então, aí nós temos o material Aprender Sempre para que a gente reflita sobre ele. Reflita sobre a nossa ação e reflita sobre a reflexão na ação. Então, pode passar, Mi, rapidamente. Então, os exercícios propostos têm uma progressão temática, tem uma progressão da leitura semiótica, um material fantástico dos artigos. A gente colocou aí materiais que você vai ver a leitura das imagens, onde é que chega, né? E o aprofundamento do objeto de conhecimento aí que está sendo posto. Mas a gente vai chegar lá no final e nós vamos propor para vocês uma rubrica, eu não sei se a gente pode chamar de uma rubrica autoavaliativa ou se uma grade para avaliação da minha
conduta, do meu processo de ensino-aprendizagem, de como eu me disponibilizei ao produzir um texto argumentativo. Então, é algo que vai além, né, daquela rubrica. Eu preciso, qual que é o nosso objetivo aqui? É fazer com que eu aluno, com que eu, professor, possa avaliar a minha dedicação, o meu comprometimento para a realização de uma atividade proposta. Então, a gente tem no caderno uma série de exercícios que vão levar à consolidação de algumas habilidades que estão em defasagem na nossa diretoria de ensino. Se estão em defasagem na nossa diretoria de ensino, é porque estão em defasagem nas nossas escolas, em todas as nossas escolas. Então, o aluno identificar uma tese, identificar tema e assunto, né? Identificar fato, né? Então, olha aí, os textos que ali estão postos, se eu fizer boas perguntas, eu vou conseguir, com aqueles textos, fazer com que os meus alunos resolvam esse problema, que eles consolidem essas habilidades. Então, está nas minhas mãos para que eu possa realizar esse trabalho. Eu não estou jogando uma responsabilidade na mão de ninguém, não. A responsabilidade é nossa. Por isso, essa ficha de autoavaliação. Professor e aluno, né? E ela está passível de mudança, ela está passível de contribuições para que a gente possa melhorar. Porque nós fizemos, né? Porque eu fiz e meus colegas observaram, analisaram, então a gente não pode dizer que é uma criação minha. E a gente fez também, porque nós temos no nosso material fichas de avaliação técnica daquilo que o menino faz, mas nós não temos uma ficha que avalie os procedimentos, as atitudes desse aluno, e também eu, tá? Então, eu preciso ver onde eu tenho que melhorar, tá bom? Isso, então, é isso aí, gente. Finaliza. A gente agradece, Está pronto para poder ajudar no que for preciso. O tempo é curto, iríamos trabalhar em cima do caderno, mas o caderno, se bem planejadas as atividades que estão ali, vocês vão ver a taxonomia de Bloom e as boas perguntas. E as boas perguntas que eu posso acrescentar ali. Então, muita atenção quando a gente fala da elaboração de itens, muita atenção ao que está posto ali nas comandas, porque eles pedem para analisar, eles pedem para discutir, eles pedem para ler, para compreender, para que eu possa replicar, para que eu possa dar a minha conclusão a respeito daquilo que é o objeto de conhecimento. Agradeço, muito obrigado pela atenção. Não sabemos se vamos ter mais ATPCs, mais certamente, né, Miriam? Isso. E eu só quero dar um recadinho aqui para vocês, que às 10 horas, né, já deve estar iniciando, terá o ATPC da EFAP sobre todos os procedimentos e orientações do ensino médio. É muito importante que vocês acompanhem esse ATPC, né? Começa agora às 10 horas, tem reprise também às 16h30 e às 19 horas, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação de todos nessa formação. Peço que respondam à avaliação, pois ela traz subsídios para o planejamento da nossa próxima formação. O link já está disponível, né, tanto no grupo de WhatsApp quanto no chat, e também dentro dos materiais que serão encaminhados para as escolas, para vocês, tá bom? Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Obrigado, pessoal. Até qualquer momento aí, tá? Bom trabalho a vocês, estamos à disposição. Obrigado.